O futebol brasileiro foi surpreendido com um escândalo de manipulação de jogos. Tem jogador que entrou em dívida com criminosos por não receber um cartão, jogadores com contratos rescindidos e lá vai. Mas afinal, o que está acontecendo e como começou tudo isso? É o que vamos ver nesse vídeo. E assim, apostas esportivas é algo que existe em outros países há décadas. Pra tu ter noção, na Inglaterra tem uma casa de apostas chamada Ladbrokes, que foi fundada em 1886. Outra chamada de William Hill, fundada em 1934, a Betfair é de 1999 e etc. Tá ligado naquela camisa do Real Madrid escrito Bwin? Então, essa também é uma casa de apostas. Então elas sempre tiveram presente no futebol. Mas você já parou pra pensar que há alguns anos isso simplesmente não aparecia pra nós aqui do Brasil? Não tinha nenhuma empresa dessa anunciando em camisas de time, nada disso. E o motivo é que essas apostas eram proibidas no Brasil. Sim, as pessoas até faziam apostas, mas não era algo legalizado. Quem podia fazer esse tipo de coisa era só o governo federal, com aquela time mania e etc. Até que em dezembro de 2018, o presidente na época, Temer, assinou um decreto que passou a permitir as casas de aposta atenderem o público brasileiro. Então imagina, com uma população de 200 milhões de pessoas apaixonadas por esporte, essas empresas de apostas vieram com tudo pra cá e inundaram os patrocínios do futebol. Aí em 2019 ainda não tinha nenhum time com casa de aposta como patrocinador master, aquele que fica no centro da camisa. A maioria eram bancos. Mas a partir de 2020 o negócio começou a se espalhar, tanto que ao final do Brasileirão de 2020, 4 times já tinham casas de apostas como patrocinadores, e no final do Brasileirão do ano passado, metade dos patrocínios já eram desse ramo. PixBet, Sportsbet, Betano e lá vai. Realmente foi um crescimento absurdo. E desde lá, essas polêmicas de manipulação de resultado já pintavam as notícias. Em 2019 mesmo, já eram investigadas algumas tentativas de manipulação. Um grupo ofereceu dinheiro pro goleiro do Sub-20 do Flamengo de Guarulhos, de São Paulo, para tomar 2 gols, ofereceram dinheiro para um árbitro do Sub-20 também pelo Facebook, e até o treinador do Mauá Sub-20. Aí em 2020, a Federação Paulista suspendeu 3 clubes e 8 jogadores da terceira divisão estadual por suspeitas de estarem envolvidos no esquema. Olha só isso. Teve um jogo que os zagueiros de um time chamado Barreto simplesmente perdiam a bola de maneiras bizarras e parecia que estavam tentando tomar gol. Muito estranho. Aí no ano seguinte, o Tribunal de Justiça dos Esportes baniu 5 pessoas do futebol por também mais esquemas de manipulação, com o presidente do São José da terceira divisão no Carioca, o auxiliar técnico do Atlético Carioca também da Série C do Rio e etc. Só dirigentes e membros da comissão, tá ligado? E além dessas, algumas outras denúncias também foram investigadas e apuradas. Então tu vê que esses casos já apareceram antes, mas sempre em times de divisões inferiores e de base. Até porque, né? É muito mais fácil um criminoso oferecer dinheiro para um que ganha pouco do que para um que ganha 100 mil. Então, pelos salários altos da primeira divisão, parecia que a elite do futebol tava livre disso. Até que nesse ano de 2023 a bomba estourou. E antes da gente entender como tudo isso veio à tona, temos que entender como funciona uma casa de aposta. Talvez você já saiba como funciona, mas muita gente não tá ligada. Então funciona assim. Em toda casa de aposta existe lá as chamadas odds. Odds significa chance em inglês. E isso nada mais é do que a chance daquilo que tu apostou de acontecer. Tipo, se apostou 10 reais que, por exemplo, o Flamengo vai ganhar a partida e a odd for 1.50, esses 10 reais viram 15. Se a odd for 2.0, os 10 viram 20 e lá vai. Quanto mais difícil algo acontecer, maior a odd. Olha só, no jogo que teve domingo entre Fluminense e Cuiabá, a odd pro Flu ganhar era de 1.42 e pro Cuiabá 7.65. Mas o que pega é que você não aposta só no resultado, e sim em tudo que acontece dentro de campo, como o número de escanteios e cartões. Então dava pra apostar em quem tomaria cartão ou seria expulso. E apostar que um jogador específico vai ser expulso tem uma odd muito alta, porque é algo quase impossível de adivinhar que vai acontecer. E ainda existe o que é chamada de múltipla. Ou seja, se alguém apostar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, a aposta multiplica de valor. Por exemplo, se tu apostar que vai acontecer um pênalti especificamente no primeiro tempo e a odd for 10, faz a mesma coisa em outros jogos ao mesmo tempo e a aposta fica 10 vezes 10 vezes 10. Eu particularmente não aposto e no final vou dizer o porquê, mas no geral é assim que funciona. E é justamente usando esse negócio de múltipla que os criminosos tentam manipular os resultados. Mas como que essa operação penalidade máxima começou? Bom, tudo veio à tona com uma denúncia do presidente do Vila Nova. Acontece que no final de 2022, a diretoria do Vila Nova anunciou de uma maneira inesperada a rescisão de contrato com o atacante Romário, de só 20 anos. Ele tinha contrato por bem mais tempo e anunciaram a rescisão falando que ele fez algo grave, sem revelar mais nada até então. Aí né, a galera ficou pensando, o que será que aconteceu? Era um jogador promissor de só 20 anos. Até que alguns meses depois, em fevereiro desse ano, a verdade foi revelada. Acontece que esse Romário tinha aceitado 150 mil reais para cometer um pênalti no primeiro tempo de um jogo da Série B. Ele recebeu 10 mil adiantados e receberia mais 140 depois. Só que pro azar dos criminosos, esse cara não foi relacionado pro jogo.
jogo. Então o Romário tentou convencer outros do time, mas não deu certo e dentro do Vila Nova acabou sendo descoberto. Então o Ministério Público de Goiás começou a investigar e foi descoberto que o Romário era só um dos que deveriam cometer um pênalti. Esse esquema foi organizado em 3 partidas diferentes da Série B: Vila Nova contra Sport, Criciúma e Tombense e Sampaio Corrêa contra Londrina. Os criminosos entraram em contato com os jogadores dos 3 times para que cometessem pênalti logo no primeiro tempo. Aí você lembra daquelas apostas múltiplas que multiplicavam os ganhos? Então os criminosos apostaram em 3 pênaltis no primeiro tempo em 3 partidas. Se um não fizesse, a aposta dava errado. Aí além do Romário do Vila Nova, o Mateuzinho, que jogava no Sampaio Corrêa, e Joseph do Tombense também foram denunciados. Só que o Mateuzinho e o Joseph de fato cometeram pênalti. O único que não conseguiu cumprir o acordo, digamos assim, foi o Romário. Então fracassou a aposta da quadrilha. Quem também foi denunciado foi o volante Gabriel Domingos do Vila, que tinha emprestado a conta pro Romário receber aqueles 10 mil adiantados, e alguns outros como Alan Godoy do Sampaio Corrêa, Igor Catatal, que na época jogava no Sampaio, e etc. Aí o Ministério Público de Goiás investigou isso e deu nome para Operação de Penalidade Máxima. Só que o que era para ser uma investigação de um caso isolado, quando o Ministério Público se aprofundou, viu que aquela era só a ponta do iceberg. Então tiveram que abrir mais investigações e começou a Operação Penalidade Máxima 2, que realmente mostrou o tamanho do escândalo. O chefe da organização, Bruno Lopes de Moura, foi descoberto e preso, e a investigação cresceu para outros estados. Aí logo saiu a matéria de que mais 9 jogadores foram denunciados, como o zagueiro Vitor Ramos da Chapecoense, Kevin Lomônaco do Bragantino e lá vai. Mas o cara que mais foi mencionado nas notícias foi o zagueiro Eduardo Bauerman, do Santos. Lá em abril ele foi e falou para a diretoria do Santos que esse grupo criminoso chegou a entrar em contato com ele, mas na época o Bauerman disse que tinha negado o acordo e que não tinha nada a ver com o caso. Então ele continuou no clube. Até que umas 3 semanas depois a verdade foi revelada, porque vazou a conversa do Bauerman com a quadrilha, mostrando sim que ele tinha aceitado a participar. E cara, essas conversas aí me deram nojo. Primeiro que o cara aceitou receber 50 mil reais para tomar um cartão amarelo num jogo entre Santos e Avaí, mas o zagueiro acabou não tomando o cartão, o que deixou a quadrilha furiosa. Aí o Bauerman, para quitar essa dívida, aceitou ser expulso de propósito no jogo seguinte, porque aí a quadrilha apostava que ele seria expulso e ganhava o retorno. Só que nesse jogo o Bauerman não foi expulso, ele só tomou o cartão depois do apito final, o que nas casas de apostas não conta. Então a quadrilha ficou mais furiosa ainda e ameaçou o Bauerman até de morte. Aí o zagueiro ameaçado aceitou pagar aos apostadores esse lucro que eles não tiveram e fez um acordo de pagar 50 mil por mês por 20 meses, totalizando 1 milhão. Pois é. Então claro, ele foi afastado do clube. E essa conversa não foi a única vazada. Outra que vazou foi a do meia Fernando Neto. Esse cara jogava no Operário e aceitou 500 mil reais para ser expulso num jogo contra o Sport. E ele até tentou ser expulso, mas não conseguiu, o que deixou a quadrilha furiosa também. E foi esse próprio Fernando Neto que tinha entrado em contato com o Bauerman na primeira vez para tomar o cartão, o que de primeiro o Bauerman tinha até recusado. Aí outro print que vazou foi o que revelava os acordos que foram fechados entre a quadrilha e os jogadores. Olha aí, Moraes do Juventude recebeu 50 mil, Paulo Miranda do Juventude 50 mil, Kevin do Bragantino e Igor Karius do Cuiabá por 60 mil, e até conversa de vídeo dos caras. Também saiu conversa do jogador Gabriel Tota com o intermediador da quadrilha e o Paulo Miranda conversando com o Gabriel Tota dizendo que ia cumprir o acordo. Realmente parece que quanto mais mexe, pior fica. E se tu acha que já é muita gente envolvida, essa é uma lista de alguns dos jogadores do esquema. E outros caras, vendo que a conta chegou, admitiram o envolvimento logo de cara, já meio que se declarando culpados e abertos a ajudar nas investigações, como Moraes, Kevin Lomônaco, Nicolas Faria e Jarro Pedroso. Por enquanto não tem nenhum atleta que foi preso mesmo colocado atrás das grades, mas essa operação já investiga mais de 50 jogadores. É um número muito alto. Ah, e uma atualização. O STJD, ou Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pediu a suspensão de 8 jogadores por pelo menos 30 dias, como Bauerman, Kevin Lomônaco, Gabriel Tota e lá vai. Foram suspensos preventivamente, tá ligado? E essa investigação ainda tá rolando. Com certeza muita coisa vai acontecer e aparecer ainda, mas uma coisa é fato: quem entrou nesse esquema vai ter que pagar, porque não cometeu um crime só contra o seu time, mas sim contra seus colegas, a própria casa de aposta e contra todos os milhões que assistem o esporte. Ah, e outra coisa que deixou muita gente indignada é o salário que alguns desses envolvidos ganham. Porque assim, aquele zagueiro Bauerman que recebeu 50 mil para tomar o cartão, ganhava um salário de 200 mil por mês. Claro, nem se ele ganhasse 1.500 por mês justifica uma atitude dessa, mas imagina, ele definitivamente não precisava disso. E agora ele e outros mancharam sua carreira por completo por causa da ganância. Mas essa não é a primeira vez que acontece um escândalo com manipulação de resultados aqui no Brasil. Como muitos lembram, lá atrás, em 2005, aconteceu um dos maiores escândalos de todos: a máfia do apito. Nessa época não tinham casas de apostas no Brasil, mas nada impedia que pessoas no exterior apostassem no
Brasileirão. E a máfia do apito tem esse nome porque um grupo de apostadores combinou com um árbitro chamado Edson de Carvalho de manipular o resultado dos jogos que apitavam no Brasileirão de 2005. Aí quando a bomba veio à tona, todo mundo ficou chocado e colocou em xeque toda a confiabilidade do Brasileirão. Então todos os jogos que aquele árbitro apitou foram simplesmente anulados. Tiveram que refazer todas as 11 partidas, mudando até a tabela do Brasileirão. Mas ainda teve outro escândalo muito grande antes desse, que foi revelado em 1982 na revista Placar. Nessa revista, o repórter Sérgio Martins revelou um esquema muito parecido, de uma chamada máfia da loteria, que manipulava resultados da loteria esportiva, da Caixa Econômica. Foi uma coisa gigante que envolveu mais de 120 nomes. Eu precisaria de um vídeo inteiro só pra falar disso. Então se vocês quiserem ver um vídeo sobre esses escândalos, comentem embaixo. Então as casas de apostas em si não têm culpa nenhuma desses escândalos. Elas definitivamente não são as culpadas. Mas se você me perguntar se eu aposto, a resposta é não. Eu acho que você tem que ter sabedoria com seu dinheiro e não desperdiçar ele. Tu pode até ganhar um dinheiro aqui e um dinheiro ali, mas no final quem ganha é a casa de aposta. Muita gente também começa a apostar na brincadeira e nessa emoção de ganhar dinheiro rápido, acaba aumentando cada vez mais seus aportes e prejudicando a sua vida de uma forma quase que irreversível. Se você aposta, beleza, mas eu prefiro ficar de fora. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então comenta aqui embaixo e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já postei. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Então beleza? Valeu e tchau!